Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo de história, continuando, falando sobre as independências que aconteceram nas Américas, principalmente na América Latina, né? A gente já estudou aí sobre a independência nos Estados Unidos, né? Alguns alunos já tinham dado algumas introduções na aula anterior, né? E hoje nós vamos continuar. A gente vai falar de alguns reinos que vão ser importantes e outros reinos serão divididos aí para poder falar na segunda-feira alguns alunos, tá bom? Além disso, vai ter atividade aí para vocês fazerem, então fiquem ligados. Gostaria de dizer que aqui é um resumão de tudo que está na apostila de vocês a partir da página 18, tá bom? Então, a partir da página 18 aí vamos acompanhar. A gente precisa lembrar aí de aspectos importantes. Primeiro, que antes dessas independências, né, a Espanha dividiu, né, esses reinos aí, dividiu aí a América Latina em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. A Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata são os 4 vice-reinos que vão ser importantes aí, né? Então é como se você tivesse ali um segundo rei, né, dentro desses países. E além disso você vai ter aí as 4 capitanias gerais, Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, que logicamente estão respondendo aí aos 4 vice-reinos e em consequência a própria Espanha. A gente precisa lembrar dos fatores que levaram a essas independências. Você tem fatores políticos, a gente vai perceber que a gente tem muito aqui a luta entre federalistas e unitaristas, né? Eu coloquei aqui no próximo quadro. A gente vai ver também fatores econômicos, a gente percebe aí essas colônias passando pelos seus problemas econômicos, principalmente por ter de enviar boa parte da sua produção para as metrópoles, né? Fatores sociais, você tem diversos grupos aí lutando para conseguir essas independências, né? Principalmente os grupos dos povos nativos e até mesmo os crioulos. Os crioulos que são aí aqueles que vieram da Espanha, tiveram filhos ali, né? São espanhóis que na verdade nasceram aqui na América. E por fim, fatores ideológicos que a gente falou aqui. Então a gente já falou sobre a Revolução Francesa, que é importante nesse processo. A gente começa aí com a Argentina, né? A gente tem uma luta entre monarquia e república acontecendo ali. Existe um interesse por parte de um grupo de formar uma monarquia e existe o interesse de um outro grupo de formar uma república. Vai ser importante a figura de Juan Manuel Rosas. Juan Manuel Rosas, ele vai ser importante porque ele vai levar a esses processos, né, a toda essa luta de independência e conseguindo. Ele vai começar, na verdade, uma ditadura. Vai ser o primeiro que vai conseguir, então ele vai começar uma ditadura. Depois de algum tempo, eles conseguem aí formar uma constituição, né, que foi a segunda constituição deles lá nos anos 1850, durante essa década aí, que vai chegar às características atuais que nós conhecemos da Argentina hoje em dia. No Paraguai, a gente vai ter a figura importante de Rodríguez de Francia, né? Ele vai ser importante aí nesse processo de independência. E a gente vai ter aí também uma luta de dupla independência de Espanha e Buenos Aires, né? A gente tem que lembrar aí que o Paraguai está anexada, né, a uma desses vice-reinos aqui, no caso, o vice-reino da Prata, né? Então, por Paraguai estar ali ligado, então ele precisa eliminar a Espanha e, ao mesmo tempo, ele precisa eliminar Buenos Aires. Quando a gente fala aí do Uruguai, né, a gente vai ter aquela luta política entre federalistas e unitaristas, ou seja, grupos de pessoas querendo formar ali uma federação com estados, governadores, né, prefeitos, vamos dizer assim, um pouco parecido com o que a gente vê hoje no nosso país, né, que é uma república federativa, e ao mesmo tempo você tem os unitaristas com uma ideia um pouco mais de centralização desse governo, né, um governo mais unitário. Você vai ter essa luta aí, você vai ter logicamente uma oposição entre Montevidéu e Buenos Aires. A gente está lembrando aqui que a gente está falando de Uruguai, né? Essa oposição entre Montevidéu, que tinha aí uma ideia de federalismo,
e Buenos Aires, que tinha uma ideia mais unitarista, né? Continuar aí principalmente unido, né, a Bacia da Prata, né, ao Reino da Prata, né, o ex-Reino da Prata, agora Argentina, né, e você tem esses dois grupos aí lutando. A gente precisa lembrar que os federalistas vão acabar vencendo, mas o Uruguai vai passar por uma particularidade, que é a luta com o Império português aqui no Brasil. O que vai acontecer? O Império Português ele vai anexar, né, o Uruguai ao território brasileiro na guerra que vai ser conhecida aí como Revolta Cisplatina. Durante muito tempo, né, você vai ter essa Revolta Cisplatina dos uruguaios contra o governo aqui no Brasil, e eles conseguem vencer aí no ano de 1825, né, formando aí o seu próprio reino, né, o seu próprio país, né, o Uruguai com a extensão territorial que ele tem hoje em dia, né. Por fim, a gente vai falar aí do Chile, e o Chile vai ter uma particularidade que vai ser a aristocracia crioula. A aristocracia crioula vai entrar em conflito com a população do Chile, né, com aqueles que são nativos do Chile, os povos nativos. E aí, por causa disso, você vai ter esses povos nativos, que são os mais pobres, aí, defendendo a continuidade da Espanha governando o Chile, tá certo? Isso aí vai durar algum tempo, mas em 1818, o San Martín ele consegue aí, finalmente a independência do Chile, tá bom? No Equador, Panamá, Colômbia e Venezuela tem uma particularidade, que é a presença de Simão Bolívar, né? E as diversas lutas que ele teve aí com o reino da Espanha, né? Ele não conseguiu aí vencer sozinho o reino da Espanha, né? E aí a gente precisa levar em consideração que em 1819 Simão Bolívar, junto com seus, né, revoltosos aí, vão conseguir a presença dos ingleses, né, a ajuda dos ingleses aí, justamente para esse processo de independência. Novamente a gente tem aqui a presença dos federalistas e dos centralistas, trazendo toda aquela discussão. Afinal de contas, nós seremos regiões federativas com os nossos governadores, ou nós centralizaremos o nosso poder? Como que isso vai ser? Né? Acaba que, por causa dessas diferenças entre federalistas e centralistas, você vai ter a formação aí de Equador, né? Panamá e Colômbia formando um só país, e a Venezuela também aí formando um outro. Né? A gente vai ter as discussões entre Panamá e Colômbia, né? Eles não conseguem, o governo não consegue entrar em acordo, né? Os diversos grupos aí não conseguem entrar em um acordo. Ainda tem aí o canal do Panamá, que era, né, que dividia aí esses dois países, né, esses dois territórios, e por fim aí o Panamá vai conseguir a sua independência da Colômbia em 1903, né? Independência que vai ser importante porque logo depois, com a construção do canal do Panamá aí pelo governo norte-americano dos Estados Unidos, o Panamá vai conseguir se consolidar enquanto país. Então a gente percebe que o Panamá é um país relativamente jovem, né? Se tornou independente aí em 1903. Tá bom? Pessoal, a gente vai parar por aqui, né? Fiquem de olho aí no material de vocês, o que vocês precisam, né? O pessoal que vai participar na próxima aula, e eu espero que esse conteúdo ajude vocês a compreender um pouco melhor o nosso assunto. Em breve nós vamos falar sobre a independência no Brasil, né? Mas aí a gente precisa falar do período joanino. A gente já começou a falar aí dessa vinda, né, da família real para o Brasil, mas a gente, no próximo módulo, a gente vai falar melhor sobre isso e como se deu, né, todo o processo de independência no Brasil, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!